a ideia surgiu, a ideia está aí. Então, a logline e o resumo curto que eu vou escrever hoje então, eu usei aqui, né? Mas o que acontece? Eu já não gostei porque eu tive que usar duas frases. A gente bonita com a Alexandra Santos, que é a única personagem que até agora que eu tenho. Episódio 6, em que eu vou escrever os personagens secundários da minha história. Basicamente, as subtramas são as tramas das personagens secundárias. De escrever um livro completo online, mostrando as partes do livro com vocês no desafio Escreve Comigo 2025 foi surreal, assim, para dizer bem pouco, né? De hoje ele vai ser um pouco diferente. Eu quero rever esse processo e esse vídeo vai contar ali de forma muito reduzida como que foi escrever o livro no YouTube durante 2025 e janeiro de 2026, porque o desafio foi ficando, né, bem espaçado ali pro final. Mas vem comigo, vamos conversar sobre como que foi todo esse processo. Eu vou ver os vídeos, rever os vídeos aqui e vou comentar um pouco sobre cada um desses processos. Vamos lá? Vamos lá? Né, eu sempre quis ter um canal de YouTube em que a gente pudesse se comunicar com mais facilidade. E eu também sempre quis escrever um romance completamente online. Então esse desafio é para isso. E se você sempre quis escrever um romance, mas não sabia por onde começar, ou o meu escritório estava ainda sem a reforma, né? Eu comecei ele antes da reforma e eu fiz a reforma no meio do desafio. E eu comecei o livro do zero, gente. Foi completamente mesmo, nada desse livro. Eu tinha só uma ideia do que eu vou escrever. Tem algumas, assim, muito pequena. E no episódio 1, que é sobre a ideia, eu falo disso, né? Eu falo sobre como é complicado ali você começar um livro do zero. E eu fui fazendo o processo todo, assim, de desenvolvimento da ideia, com base no que eu faço, mas também com base no livro Como Escreva Seu Livro em 60 mais passos, que é um e-book que eu tenho disponível no Kindle Unlimited. E ele é basicamente escreva um livro a partir de cenas, né? Então é um e-book que faz você ir escrevendo a partir das cenas. Então, nesse episódio 1, eu fui fazendo exatamente isso. Eu mostrei ali o processo de como que eu começo desde o zero, criando eu criei a pasta do livro, né, nesse episódio. Realmente eu não tinha, assim, gente, não tinha nada desse livro. E eu usei um método para começar a brainstorm, né, para começar a tempestade de ideias, né, como a gente diz no inglês. Então eu usei um método que é você pegar 3 romances, nunca é bom você pegar só de um, né? Mas você pega ali 3 romances que você acha que tem a ver com o livro que você quer escrever e você faz um estudo desses romances. Eu fiz muito rápido, né, no episódio, mas eu faço isso muito automaticamente esses dias. Então, o livro que não tinha nada, assim, no fim do episódio 1... eu já comecei a esboçar um enredo ali no episódio 1, com base na ideia, da fagulha que eu tinha de ideia, e com base nos livros que eu estava ali me inspirando, né? Os livros que tem um pouco da temática que eu estava trabalhando e do formato que eu estava trabalhando. Gente, é isso, originalidade não existe. Eu falei várias vezes nesse desafio que eu estava meio que desconstruindo a ideia de escrever um livro, porque tanta gente acha
que escrever um livro tem a ver com originalidade. E não tem nada disso, né? Escrever um livro é um processo, né? E é algo que você sempre se inspira em algo, né? Você sempre se inspira em algo para escrever. Ninguém escreve no vazio, ninguém escreve do nada. A gente precisa de repertório, por isso que leitura é algo tão essencial na vida de qualquer escritor, né? Primeiro, antes de ser um escritor, você precisa ser um leitor de diversos gêneros, porque não é só sobre o seu gênero também, é muito capaz de a gente ficar engessado, se a gente ficar só num gênero. Gente, ideias, elas são baratas, né? Essas ideias, assim. Vamos falar sobre isso. Isso é uma ideia barata, porque nesse caso, obviamente, o negócio aconteceu de verdade, mas as ideias elas vêm, elas vão, as pessoas pegam nossas ideias e não tem muito que a gente pode fazer. Mas o que realmente conta é o romance escrito, né? Então as ideias, as pessoas, elas pegam de você, não tem jeito. Se você quiser escrever a mesma história que eu tô escrevendo, nós ainda vamos escrever histórias diferentes. Então, no episódio 2 eu já vou pro resumo curto. Às vezes, quando eu não tô gravando o processo, eu já faço isso assim. A primeira coisa que eu faço é o resumo curto. Eu vou direto pro resumo curto. Que é basicamente você transformar a sua fagulha em algo com um pouco de estrutura, né? Um pouco de estrutura. Então eu tinha feito o enredo ali no episódio 1, e eu fui realmente, a partir desse enredo, eu fui escrevendo o resumo curto, também com base no template, né? No modelo que eu tenho, que eu coloquei no e-book Como Escrever Seu Livro em 60 Passos. Na verdade, escreva seu livro em 60 mais passos, tá, gente? Não é como escrever, não. É escreva seu livro. Eu fico falando errado o nome do meu próprio livro, né? Detalhe. Então, esse episódio foi isso. Foi a escrita do resumo curto e a escrita da logline também, que é algo muito importante, principalmente quando a gente vai publicar, né, o livro. E a logline é aquela coisa, é uma frase, né, às vezes, 2 no máximo, em que você dá toda a ideia do seu livro. E esse livro sobre a Alexandra, né, então a minha logline ficou: uma brasileira em intercâmbio enfrenta racismo e violência de gênero em sua universidade e, ao ser punida por se defender, descobre que sua maior arma é a própria voz e o apoio incondicional daqueles que a amam. E realmente o livro é sobre isso. Depois, né, agora que eu já acabei o livro, né, eu sei que o livro realmente é, e essa logline ainda funciona perfeitamente. E é uma coisa, né, quando a gente começa a escrever sabendo onde a gente tá indo, eu acho que o processo fica mais fácil. Se você tá descobrindo ali como que a história vai acabar enquanto você tá escrevendo, o que não é um problema, as pessoas fazem isso, fica muito mais difícil, e às vezes o seu trabalho de revisão da obra vai ser muito mais complicado, vai ser muito mais difícil. Vou tentar, né, hoje, pelo menos, construir a protagonista da história. E eu vou começar pelo mais difícil para mim, porque eu tenho muita dificuldade de dar nomes para os personagens, gente. Muita dificuldade. Então, vamos começar aqui. Tem um site muito bom que é para gerar nomes, né? Então, é o namegenerator.org.uk. E ele já está aqui aberto. E eu gosto porque eu tenho muito problema para gerar nomes de personagens. Então eu vou clicar aqui. Eu comecei, são 2 episódios com a protagonista, né? Então eu comecei a criar a Alexandra. Nesse episódio eu não tinha nem o nome dela ainda. Eu sou péssima para dar nomes, então eu fui em alguns sites que eu geralmente uso para dar nomes, que eu acho que ajuda bastante. E eu comecei a escrever ali, comecei a esboçar a Alexandra. E é muito legal, porque agora que eu tô vendo assim
um ano depois, né, mais de um ano depois, eu já tenho, né, a história completa. Eu já conheço essa personagem assim muito mais do que eu conhecia nesse momento. Então é muito engraçado ver assim como que eu fui criando essa personagem ali nesse momento. Ah, eu fui procurar também fotos dela no Pinterest. Eu acho que é sempre uma coisa que eu gosto de fazer, né? Você às vezes vai no. Algumas pessoas começam nesse momento, né? O Pinterest, vai no Pinterest, olha o que tá rolando no Pinterest. Mas eu geralmente, não necessariamente eu faço isso nessa ordem. A fisionomia deles às vezes importa, às vezes não tanto, né, pra mim escrever a história. Nesse caso, importava. Eu queria muito, tipo, visualizar a Alexandra e eu achei uns exemplos muito bons dela ali. E eu continuei a fazer a protagonista no episódio 4. E é muito comum isso, né? A gente passa tempo na protagonista, né? Mas eu sempre falo, a coisa mais importante que você precisa descobrir sobre o seu protagonista é o conflito. O conflito é sempre o mais importante. Né? E como que essa personagem vai mudar ao longo da trama. Porque se ela não muda, então você tem uma personagem rasa. E isso nunca é bom na ficção. Ela pode mudar pro bem ou pro mal, mas ela tem que mudar. Oi, gente bonita! Bem-vindos a mais um episódio de Escreve Comigo. Hoje, episódio 6, em que eu vou escrever os personagens secundários da minha história. Então, no episódio 5, eu continuei com os personagens, mas eu fui para o antagonista primeiro. Às vezes, para mim, é muito mais fácil fazer o antagonista antes de fazer os personagens principais. E eu usei um outro aplicativo online, não é um aplicativo, é um site de database, né? Então, um site de dados sobre escritores, meu site muito antigo, não é a inteligência artificial, tá, gente, pra vocês saberem. Mas é para te dar ideias, não necessariamente pra você copiar tudo que tá lá, porque tem umas coisas muito aleatórias. Foi nesse site que eu vi primeiro o nome dele, ele me deu várias ideias boas, mas também me deu várias coisas assim que eu não ia usar, né? Mas uma das coisas que eu gostei desse site foi que ele me deu uma lista com a visão política dos personagens. E isso foi muito, muito bom, porque eu até vou continuar usando, porque muitas das minhas histórias são muito políticas, né? No sentido bem explícito mesmo, tem uma questão política ali, assim, rolando nas histórias, e eu achei que isso foi muito bom, assim, justamente para essa história ter essa visão política dos personagens. O Brad surgiu muito rápido, né, na minha cabeça, e sempre, gente, o conflito interno e o desejo abstrato do personagem precisa, né, tá bem específico ali, e também o conflito externo e o desejo concreto dele. É importante entender que o enredo da história que você quer contar é apenas uma parte da equação, né? A outra parte, talvez mais importante que o enredo, é a história que você quer contar, né? É o arco narrativo do seu livro. E o arco narrativo, ele é como se fosse a espinha dorsal do livro. Então, eu vou colocar de uma outra maneira aqui, eu acho que vai ser mais fácil de entender. Todo romance é sobre uma personagem por quem o leitor se importa de verdade, um conflito poderoso e uma transformação. Já o enredo é sobre os acontecimentos que levam a personagem do ponto A ao ponto B. Claro que eles não funcionam separadamente, né? Você pode escrever vários acontecimentos, né, interessantes na sua narrativa, já que é o enredo, né, que dá sentido à história. Porém, o arco narrativo é o que liga um acontecimento ao outro.
Então, seus personagens podem quase morrer o tempo inteiro, sua trama pode ser cheia de reviravoltas, mas se você não tiver uma ideia central, uma história, então seu romance não tem sustentação. Gente, é muita coisa, meu Deus. E os vídeos são grandes, né? Olha ali, 42 minutos de vídeo. Nossa. O episódio 6, foi no meu aniversário. Eu gravei no meu aniversário, foi dia 8 de abril. E eu fiz o arco narrativo nesse episódio. Então, eu não sei se vocês têm, assim, conhecem, né, arco narrativo, qual a diferença de arco narrativo e enredo, mas eu explico nesse episódio, né, qual que é a diferença entre arco narrativo e enredo. E uma das coisas que você precisa saber para fazer o arco narrativo, que você geralmente faz os dois juntos, né, eu faço os dois juntos, é uma lista de cenas. Então, nesse episódio 6, eu fiz a lista das cenas da história. E eu sempre ficava voltando nessa lista. Sempre voltava nessa lista. Em algum momento eu coloquei a lista, as cenas exatamente nos lugares certos que elas iam entrar. Aí é o arco narrativo, né? Que são as cenas nos lugares certos. Como a história está sendo contada. Esse é o arco narrativo. Diferente do enredo, que é o que acontece. E eu sempre voltava nessas cenas, acrescentava cenas, tirava cenas. É muito bom ter a lista de cenas, é uma coisa que eu sempre tenho. Mesmo que eu não faça exatamente como eu fiz no vídeos, porque não necessariamente eu faço do mesmo jeito, a lista de cena é sempre tá lá. Sempre. O resumo curto, o resumo longo, a lista de cenas, os personagens que eles querem. Essas coisas bem pontuais, assim, eu sempre tenho. Então, no episódio 7 e no episódio 8, eu fiz os personagens secundários. Usei também diversos sites para fazer isso. Os sites, assim, que me dão coisas bem aleatórias, mas são prompts de histórias, né? Ideias de histórias que você pode usar aí como exercício de escrita, como várias coisas. Só que, geralmente, são umas coisas muito malucas. Então, assim, às vezes eu leio um negócio, não tem nada a ver com o que eu tô fazendo, mas ele me dá uma ideia de como continuar. No final do X Factor. Ai, gente, o X Factor é tipo um The Voice. Era esse The X Factor tava passando quando eu morei em Londres. E eu assistia toda noite. Era um vício, meu Deus. Adorei The X Factor. No entanto, suas ações são acabadas quando um carro quebra no caminho. Uma advogada de New Haven fica encantada quando tem a chance de participar do final do Bake Off. Legal. Gostei disso. Um renomado sacramento participar do final do The X Factor. De novo, está todo mundo as coisas de X Factor. Eu adorei isso. O próximo ano para vencer. Não quero isso. Robôs superam todas as outras criaturas. A Das é um duende. Eles adoram um duende nesse negócio. Em um mundo dos vampiros tem posições de poder. O encanador não tem escolha a não ser assassinar um homem honrado matando sua própria madrasta. Mas por que isso tem a ver, gente? Acontece que os vampiros são todos inofensivos. Hein? Coisa esquisita. Em um mundo onde os macacos governam através do medo. Esse já temos, né? Odisseia 2001, mas tudo bem. Um jovem de Newcastle fica encantado quando tem a chance de participar do final do The Bake Off. Isso parece um sinal de que alguma delas tem que cozinhar. Mas eu acho que, na verdade, quem vai cozinhar é a Alexandra. Então, aqui, por exemplo, eu tive a ideia da competição entre a Kaia e a Alexandra por causa de uma desses prompts. Então, é muito bom. E eu fui fazendo as amigas, né, que são as companheiras de quarto da Alexandra. E teve uma coisa muito legal que aconteceu durante a pesquisa, né, durante a criação das colegas de quarto, que eu pensei, assim, de uma maneira que
todos os nomes das colegas de quarto significavam casa, né? Então é a Ina, que é casa em alemão, a Domitila, que é casa, né, em espanhol, que significa casa, e a Kaia, que também em Zulu, acho que significa casa também. Então eu fiz a pesquisa e acabou que ficou muito legal, né? Que as três tinham essa conotação ali, né? De que elas vão ser um suporte importante para Alexandra. Não sem seus conflitos, né? Porque amizades também têm conflitos. Eu gosto muito de escrever conflitos de amizades. Mas ainda assim, de uma maneira que elas formam uma família encontrada, né? A found family, que é a trope. Uma das tropes que eu mais gosto de usar, assim, que é a found family. E aí, nesse episódio, eu faço também o personagem que é o primeiro par romântico ali da Alexandra, que é o Nick. E é um personagem, assim, complexo, complicado, mas que no final eu acho que ele tem uma redenção legal, assim, no final da história ele teve uma redenção bem interessante. Eu também criei, nesse episódio, o professor Lockhart, que é um personagem de Eva, né, da saga Eva, porque a história da Alexandra acontece na mesma universidade que a saga Eva aconteceu, só que 10 anos depois. Então a Eva não está lá mais, tá, gente? Mas os professores estão, né? Porque os professores, eles não vão embora. Normalmente eles ficam. Então o professor Lockhart é um dos personagens que aparece, é muito mais importante aqui nessa história realmente do que talvez foi para Eva, embora ele tenha um protagonismo ali, um pouco de protagonismo no livro 3, mas aqui ele tem uma história, tem família, ele deu uma grande crescida, assim, o professor Lockhart nessa história, foi muito legal escrever. E por falar nisso, né, no episódio 9 eu falo sobre construção de mundo e tento de forma muito ruim usar um aplicativo para desenhar o mapa, não deu certo. Mas eu falo um pouco no episódio 9 sobre como que foi legal construir uma história que se passa no mesmo ambiente de Eva 10 anos depois. Porque esse ambiente, ele se expandiu muito nessa história. Então foi muito legal ver, assim, personagens como o professor Lockhart ganharem mais tempo na narrativa e também ganharem uma história secundária realmente ali, um conflito ali que tá acontecendo com ele, que tá pra aposentar, e a mulher dele fica assim, você tem que aposentar, ele fica assim, quem vai ajudar esses meninos? É muito legal a história do professor Lockhart. Eu me identifiquei muito, porque agora eu sou professora universitária, eu me identifico mais com os professores do que com os alunos agora, embora eu ainda escreva na visão dos alunos. E aí vem essas oportunidades quando você escreve num mundo que você já conhece, né? A importância de se conhecer o mundo de uma forma, né, bem profunda. Uma das coisas que é difícil de escrever, quando a gente, por exemplo, está escrevendo fantasia ou ficção científica que se passa no futuro, né? Porque você precisa construir um mundo e esse mundo precisa de profundidade. E como que a gente faz? Como que a gente dá profundidade? É só através da história, né? O mundo precisa ter uma história. O mundo precisa ter uma cultura, né? Ele precisa ter uma cultura ali, por exemplo, Viena tem uma cultura acadêmica, tem uma história ali institucional que eu usei muito mais nesse livro, porque eu já escrevi outros livros em Viena, do que, por exemplo, eu usei em Eva, né? Porque em Eva estava ali o começo daquele mundo. Então é muito interessante. E Viena é uma universidade que eu criei, né? A Universidade de Viena-Forshire, na verdade. Então eu tenho mais... Eu não usei uma universidade que existe, então eu tenho mais liberdade. Gente, eu fazendo esse mapa foi muito aleatório. Não deu certo, né? Eu falo no vídeo, ai, que coisa horrível que ficou, meu Deus. Ficou muito feio esse mapa. Ai, ai.
Eu ainda gostaria de ter o mapa de Viena feito à mão, ou, né, não por mim, por uma ilustradora profissional, que foi a mesma ilustradora da saga, dos personagens da saga Eva, mas não faço mais, assim, nesse aplicativo foi muito ruim. E a gente vai testando e vai, né, descobrindo o que funciona e o que não funciona pra gente. No episódio de hoje, vou me focar nas subtramas da história. Eu já estou quase no fim do meu planejamento, então imagino que nos próximos vídeos serão o resumo longo e dividir a história em capítulos e pensar um pouco sobre a simbologia da história. Nesse episódio 10, eu estava na minha sala, a luz tá horrorosa, porque eu estava fazendo a reforma do escritório. Mas estava muito ruim a luz. Meu Deus do céu, estava muito ruim a luz. Eu estava bem na frente da janela, tão horroroso assim. Mas eu fiz as subtramas nesse episódio. E eu sou uma escritora muito expansiva. Eu não sou muito de ficar entrando nos conflitos internos, como os personagens estão se sentindo. Eu faço isso um pouco, mas eu não tenho tanta paciência para isso. Então eu gosto mais dos conflitos mesmo. E eu não deixo eles pensarem muito, assim, nos conflitos. Eles vão fazendo, acho que eles são um pouco como eu, assim, um pouco ansiosos e intensos demais. Eles pensam depois, assim, eles fazem as coisas e depois eles pensam. E olha, eu estou aí, ó, nas ceninhas de novo. Agora a minha cena já estava, assim, bem mais... eu já tinha separado elas em atos, né? Mas é muito engraçado, porque as subtramas, elas dão essas camadas ali para as minhas histórias. Então, muitas das minhas histórias têm muitos personagens e todos os personagens têm um pouco de alguma coisa acontece com eles, né? Então, não é tão focado assim nos protagonistas. E eu vou te falar, eu gosto muito disso, porque eu gosto quando os personagens secundários ali têm uma participação legal. Aí no episódio 11, de novo, eu tô com a luz horrorosa, porque eu tô na minha sala. E eu devia, né, gente, tá gravado em outro horário, mas eu nem pensei nisso. Enfim, ficou desse jeito mesmo. Eu tava toda cansada nesse dia, mas eu fui e gravei sobre simbolismo na história. E esse é um episódio muito legal, porque eu contei um pouco sobre como foi fazer a simbologia da saga Eva. Eu consegui fazer muito melhor no livro 2, 3 e 4 do que eu fiz no livro 1. E o livro 1, tipo, foi o primeiro livro que eu lancei, né, gente? Então, assim, eu acho que o simbolismo dos 3 livros do finais, assim, eu acho os 3 livros finais melhores, no sentido de técnica, narrativa, assim, eu acho eles melhores do que o primeiro. E ainda gosto muito do primeiro, tem um xodó especial, né, pela saga Eva, mas aí que eu conto como é que surgiu o simbolismo, né, da saga Eva. E também falo um pouco de motivos, né, de motivos, com a diferença de motivo e de símbolo, e foi legal. E aí eu montei o símbolo da história. E percebe, gente, eu fiz isso tudo sem... Eu não tava escrevendo a história ainda. Então, até o episódio 11, eu acho que... Eu nem sei quando que eu começo a escrever realmente a história, mas eu tava assim, já tinha arquivos e arquivos de coisas, né? Sobre a história, conhecendo o mundo, conhecendo os personagens, o setting, né? A ambientação. E aí eu fui pro símbolo já sabendo qual que ia ser. Então eu fui pra narrativa já sabendo qual que ia ser o símbolo, o que me ajudou porque eu já soube qual que seria o tom do livro também, como que eu ia escrever esse livro. Embora, assim, a gente sempre escreve mais ou menos com a nosso jeito, né? Ainda assim dá pra você fazer, né? Pra você brincar com a escrita e fazer coisas diferentes. Eu fui colocando como que a câmera, o símbolo que é nessa narrativa, que é a câmera, ia mudar também ao longo da narrativa. Então, aqui depois do ocorrido, no ato 2, eu acho que a
a câmera precisa mudar de novo de significado. E aí eu vou criando e as ideias vão vindo, assim. Eu comecei a falar de Toni Morrison. Assim, as palavras são armas, né? E aí eu tava falando que a câmera ia ser a arma. Totalmente maluca, gente, na minha própria cabeça, criando, igual uma doida. Ai, ai. Eu rio agora, mas é exatamente isso que acontece comigo quando eu tô criando. E é muito engraçado porque eu tava gravando, porque quando eu não tô gravando, eu falo sozinha. Então aqui você acha que eu não sou louca, mas na verdade eu sou doida. É por isso que gravar é tão tranquilo pra mim, porque falar sozinha é tranquilo, não tem problema, não tenho problemas com isso. Ai, gente, ó, o episódio 12, olá, eu tô no meu escritório novo, maravilhoso! Ai, que lindo! E é o resumo longo, que é justamente antes de começar realmente a escrever a história. E ele basicamente, depois que eu montei tudo, depois que eu falei de tudo, o resumo longo ele fica muito mais recheado, né? Porque agora ele realmente é uma sinopse bem longa com os detalhes da história, que eu acho que são que é muito importante. Aí, quando eu tava fazendo o cenário, por exemplo, eu voltei nas partes do cenário que eu tava criando para deixar bem explicado no resumo longo o que é que eu ia fazer. E essas etapas, gente, eu realmente faço, eu não fico pulando nada. Às vezes dá muita vontade de começar a escrever. Nesse ponto aqui eu já tava assim, desesperada. Eu precisava começar a escrever logo. Mas às vezes é muito bom a gente dar esse tempo. Porque deixar a história amadurecer. Porque aí a gente não fica travado na primeira página, né? Antes de escrever ainda, tem o episódio 13, que eu separei a história em capítulos. E aí é a maravilha do Scrivener, né? Porque eu uso o Scrivener para fazer isso. E aí eu já tinha todos os capítulos, todas as cenas, assim, especificadas, o que eu ia fazer em cada uma das cenas. Tanto que eu ficava, assim, às vezes, no fim da escrita desse livro, eu fiquei, tipo, 2 meses sem escrever, sem pegar no livro. Eu não precisava reler tudo. Porque, às vezes, quando eu não tenho isso, eu preciso reler tudo e ver o que eu ia fazer. Mas não, eu conseguia já, assim, já ir para a próxima cena sem precisar reler, porque eu já sabia o que eu ia escrever na próxima cena. Então, às vezes, eu só relia, tipo, um capítulo antes. Então, ajuda muito, assim, no processo, especialmente se no fim você fica muito tempo sem escrever por algum motivo, que pode acontecer, né, gente? É muito legal. E o Scrivener é maravilhoso. Inclusive, tem, ou vai ter, se ainda não tem, vai ter um tutorial do Scrivener nesse canal, tá bom, gente? Porque é muito bom. O Scrivener é muito bom. Tem um tutorial nesse canal já, que é o tutorial mais assistido, que é o vídeo mais assistido desse canal, que é o tutorial do Milanote, que foi muito legal. Eu fiz toda a base ali da história. Eu precisava, na verdade, criar uma linha do tempo. E aí eu fui nesse aplicativo e foi muito legal mexer nele. Então, se você quer conhecer o Milanote, tá aí, ó, em algum lugar para você o link para assistir o vídeo. Tava pensando antes disso, quando eu comecei, né, a pensar o tom dessa história, foi que, como a Alexandra gosta muito de cinema, eu acredito que ela vai, quando ela pensa na vida dela, ela vê como um cinema muito inspirado no filme Amélie Poulain de 2001. Não sei se vocês assistiram, mas se não assistiu, fica aí a dica, né? É um clássico do cinema francês. E a Amélie, ela se vê assim, né? Meio que uma coisa meio cinema ali, cinema mudo, né? Bem francês, bem de 1900 ali. Então, ela sempre se vê nesse momento. Nessa coisa do cinema. Ela vê a vida dela como no cinema. Outra personagem que faz isso é a personagem da Cameron Diaz em The Holiday, aquele filme de Natal. O Amor Não Tira Férias, em português. E ela faz trailers de cinema, e quando ela pensa na vida dela, ela pensa como num trailer, né? Então, essa é a trope, né? Eu acho que é uma coisa muito comum quando o símbolo é o cinema, né? Eu acho que faz todo sentido para esse livro ter esses momentos ali em que ela vai pensar na vida dela como se fosse
Eu usei esse site aqui, que é o penonprint.org. Vai estar o site na descrição do vídeo, tá, gente? E essa foi a frase que eu usei, né? Mas basicamente é um site em que você gera primeiras frases, né? E aí você pode usar como prompt para exercício de escrita, você pode fazer várias coisas. Eu, porém, né, aí, ó, né, eu só fiz isso, eu fui vendo, porque eu queria, na verdade, eu não queria frases prompts para escrever, né, o exercício, eu queria frases modelo. Então você pode usar de duas maneiras, pode usar de várias maneiras esses sites, né, gente, que eu tô colocando aqui para vocês. E eu usei esse site, então ele tem é um banco, né, gente, de dados aqui. Então vai sempre voltando nas mesmas frases. E aí eu vi essa do Arnold. Vamos ver se eu consigo achar ela de novo aqui. Ela sempre volta. Ela sempre volta nas mesmas frases, mas eu copiei ela e aí. Porque eu tava tentando estudar a frase, né? Só porque eu falei não vai voltar hoje. Ah, e. Ó, então, né? Tá aqui a frase de novo. Então, essas frases elas ficam voltando, né? E aí, ela tá em inglês, mas não tem muito problema, porque mesmo se você não entende inglês, não tem problema. Porque o que eu queria aqui? Eu queria a estrutura da frase, eu não queria a, o conteúdo, né? Eu queria uma frase engraçadinha que fizesse o que eu queria fazer, que é esse tom cinematográfico, para que eu pudesse imitar a estrutura. Gente, isso é uma maneira clássica como a gente começa a escrever. A gente começa a escrever imitando estruturas. Na verdade, se você não sabe o que fazer, se você está com dificuldade, por exemplo, de escrever artigos científicos, você não faz ideia de como você usa, né, a estrutura da frase para você fazer, esse é o melhor exercício, porque você pega uma frase, por exemplo, de um artigo, de um livro, e você muda usando apenas a estrutura. Então, várias frases assim que eu uso, que eu gosto muito, às vezes eu tirei de um livro que eu gosto, alguma coisa assim. E eu posso dar diversos exemplos aqui, mas uma recente que eu fiz foi para começar um livro meu, eu usei uma frase de Toni Morrison, de Sula, porque eu ia começar o livro muito parecido do jeito que ela começou Sula, que é falando sobre o lugar em que as pessoas estão inseridas. Eu comecei o prólogo do livro pela ambientação. E aí eu comecei o livro do mesmo jeito, assim, mais ou menos, porque falava sobre um processo de gentrificação que ela também estava falando em Sula, e é um livro também baseado muito no que eu vivi. E eu sempre estou usando, né, gente, a minha experiência para escrever livros. E aí eu usei a frase da Toni Morrison exatamente assim, a estrutura da frase, né, com algumas diferenças, para falar sobre a minha experiência. E é uma maneira que eu acho que é aquela coisa de você roubar como artista, né? É uma das maneiras que as pessoas mais fazem isso, né? Na hora de aprender a escrever. E isso é uma das bases de se escrever como um escritor, né? Você vê como que a frase é construída. E aí você usa a construção, não as palavras, você usa a construção para te dar, né, algumas ideias. Então, gente, a partir do episódio 14, eu mostro realmente algumas partes do texto. Antes, quando eu comecei esse desafio, eu tinha decidido que eu ia mostrar tudo, que eu ia mostrar cada palavra, a ideia da pessoa. Não consegui, claro que não, né? Não tem como, porque no fim das contas eu não tinha pique, assim. Na hora que eu escrevia, eu tava cansada, eu não queria gravar. E para gravar você precisa ficar um pouco mais apresentável, né, gente? Mas não, eu não queria. Aí eu acabei escrevendo, e foi um dos motivos que eu demorei para escrever essa história, porque normalmente uma história dessa eu escreveria uns 3 meses. Mas essa, eu demorei, tipo, quase 6 meses, né, para realmente escrever a história, porque olha, eu postei o vídeo do prólogo no dia 12 de junho de 2025 e eu só fui acabar essa história em janeiro de 2026. Então a escrita realmente durou 6 meses, 7 meses, 8 meses.
enquanto toda a parte artística do livro, né, toda a parte de processo anterior da pré-escrita, levou ali uns 4 meses. Então, assim, foi muito tempo, foi quase 1 ano escrevendo esse livro, o que pra mim é muito tempo, eu não gasto tanto tempo assim mais. O primeiro livro demorou 20 anos, mas os outros foram lá. E geralmente isso acontece, né? Então, assim, o primeiro livro ele demora 20 anos, porque você está aprendendo o processo enquanto você escreve. E aí os outros, eles fluem muito mais rápido. Mas esse foi muito demorado, muito por causa desse processo de gravação que me consumia. E eu tinha que estar bem para gravar, e tinha que estar um dia que eu não ia trabalhar. Então foi muito complicado, foi muito confuso. E eu não consegui realmente mostrar tudo que eu queria mostrar. Mas muita coisa do processo desse livro está no canal. Então, por exemplo, a escrita do prólogo foi basicamente ao vivo aqui, assim, você pode ir vendo as frases formando e como que né, eu vou fazendo ali as frases e tal. É muito interessante que agora eu reassistindo aqui, por exemplo, que eu tô escrevendo a parte que ela tá pensando na vizinha dela que foi para os Estados Unidos, e a mãe fica falando que a vizinha, né, foi fazer coisas legais lá, achando que a Alexandra também ia virar dançarina de bar, esse tipo de coisa. E aí uma das coisas que eu queria com essa história era fazer um tom bem cinematográfico, fazer realmente ali a Alexandra enxergar tudo como se ela estivesse vendo um filme mesmo. Então, às vezes, ela tá pensando, aí ela fala zoom, na não sei o que, corta para. E essa linguagem, ela é proposital para dar essa ideia de cinema mesmo, né? Porque ela é o que ela quer ser editora de filme, diretora e tudo mais. E aí o prólogo, e eu agora assistindo, gente, como que eu vou e volto? Meu Deus! Porque eu tenho uma ideia e eu fico assim, eu preciso colocar uma coisa ali em cima. Aí eu vou e volto e coloco. Isso não é uma coisa que eu costumava fazer. Isso mudou na minha escrita, na verdade. É uma coisa que eu percebo hoje em dia que mudou muito. E um dos motivos pelo qual eu estou escrevendo mais lentamente, embora eu geralmente escreva ali 1000 palavras por dia, eu escrevo mais devagar hoje em dia, porque eu vou escrevendo e mudando ao mesmo tempo. Eu tô num processo assim, de escrita e edição ao mesmo tempo, que acontece naturalmente para mim agora na escrita. E eu acho que tem a ver com o fato de eu ter escrito que agora, eu fiz as contas esses dias, são mais de 25 livros, mais de 25 histórias, contando aí com contos, novelas e romances longos, né? Então é muito interessante. Agora eu percebo isso na minha escrita, que eu fico indo e voltando no texto, e aconteceu naturalmente, assim, eu escrevo uma frase, eu fico, isso não tá bom, aí eu volto, na hora o meu cérebro já fica, vamos fazer de outra coisa, de um jeito, coloca um verbo forte aqui, tá usando muito gerúndio, esse tipo de coisa. Então é um processo de edição em tempo real, enquanto se está escrevendo, que eu não recomendo se você tá fazendo isso a primeira vez, se você tá escrevendo um livro pela primeira vez, só escreve a primeira versão, depois volta revisando. Mas pra mim está acontecendo assim naturalmente, e eu acho que no fundo talvez a gente chegue lá, né? Talvez essa seja uma coisa que você chegue depois que você assistiu vários... depois que você assistiu, não, depois que você escreveu vários livros. Então, gente, eu fiz um episódio bem legal, assim, no episódio 15, que eu achei que valeu muito a pena fazer, que foi os fins e de cenas e primeiras e últimas frases dos capítulos, que eu acho que são muito importantes. Então é um episódio que fala aí um pouco sobre técnicas de escrita mesmo, como cliffhanger, ritmo, quebra de ritmo, esse tipo de coisa. E que são muito importantes para o começo e fins das cenas, né? E primeiras e últimas frases dos livros. Então, é um episódio bem legal. Se você tá aí escrevendo um livro e quer ver como que isso funciona, assim, realmente técnicas para você usar na hora que você tá escrevendo.
A gente acha que a escrita é muito romantizada. A gente romantiza muito a escrita, né, gente? Tipo, eu vou sentar e vai vir aquela frase linda. Bobagem! Na verdade, a maior parte do tempo é a gente indo, voltando, escrevendo de novo, indo e voltando. E aprender alguma dessas técnicas pode ser muito bom. É um divisor de águas mesmo. Porque aí você está escrevendo com muito mais intencionalidade. E isso é um divisor de águas pra gente que escreve. Quando você começa a entender as suas escolhas, quando você começa a fazer as suas escolhas, é quando realmente a sua escrita deslancha. Aí o capítulo 16 dá um jump ali, né? Eu faço o ato 2 da história, que é criando aquele e-mail. Então eu escrevo o primeiro episódio, primeira cena do ato 2. E aí já tá assim no fim, né? São 18 episódios do Escreve Comigo. Então tem o ato 2, depois tem o ato 3, que é o clímax. Então eu tenho essa ceninha aí que eu escrevo. Do ato 3 do clímax. E também o ato 4, que é basicamente o último ato que eu escrevi nessa história. Essa história, na verdade, teve 5 atos, mas o 5º ato foi só o fim mesmo. Eu não gravei escrevendo o final da história, porque eu acho que eu já dei muito spoiler dessa história. E também porque foi na fase mais maluca de história. A fase mais maluca de escrita dessa história foi o ato 4, porque eu queria acabar, mas ao mesmo tempo eu não tinha energia para acabar essa história. Ai, gente, que bonitinho esse comentário. Você tem uma voz linda e o jeito de falar maravilhoso. Queria ter aulas com você. Você não me viu gaguejando. Isso foi muito difícil na minha vida, porque eu já gaguejei demais, gente. Acho que era nervosismo, porque eu não sou gaga. Hoje em dia é muito mais tranquilo, realmente. A maturidade faz isso com a gente. É isso, gente. Eu acho que a parte mais legal de escrever esse livro com vocês... eu gravei vários vlogs em que eu estava realmente escrevendo o livro. Mas eu acho que a parte mais legal é essa... Como que a escrita ela é romantizada e o meu processo ele é para desmistificar isso, né? Porque eu realmente não acredito nessas ideias de gênio, escritor. Eu não compro isso. Posso estar errada? Posso. Mas como eu vejo o mundo, como diz Elis Regina. Posso estar vendo o mundo por uma prisma errada? Posso. Mas aí, enfim, já é outro caso. Então, realmente, eu não acredito na ideia do gênio, escritor. Não acredito que as pessoas nasçam com o talento para escrever ou não escrever. Eu acho que a gente pode nascer com algumas aptidões, né? Tipo, eu sou péssima em matemática, eu gosto da linguagem. Então, se você se focar nisso, é claro que você vai se tornar melhor, né? Mas eu acredito nisso. Eu acredito em estudo, eu acredito em dedicação, em disciplina. Porque é assim que eu sempre consegui fazer tudo na minha vida. Então, é uma coisa que funciona pra mim. E como professora, eu tento passar isso pros meus alunos. E é isso, gente. Muito obrigada por participarem desse desafio Escreve Comigo de 2025. E logo mais eu vou começar a revisão dessa história. Ela já está aí desde janeiro. Eu não peguei nessa história mais, porque eu realmente quero que esse texto descanse. Ela é uma história que tem... Eu acho que ela tem muito potencial. Ela é uma história muito bonita. E ela tem umas coisas muito especiais pra mim, assim, da minha vivência, da minha escrevivência, como diz a Conceição Evaristo. Mas a minha vivência, ela tem coisas muito especiais da minha vivência. E ela tem também, eu acho também ela mostra ali um crescimento meu, no sentido de escrita mesmo, que eu fico orgulhosa de ver, né? Eu acho que é legal a gente gostar do que a gente escreve. É tão maravilhoso, porque me dá só aquela sensação de que realmente eu posso fazer isso até o resto da minha vida, né? E eu gosto tanto, então é isso que eu quero. E é isso, gente. Foi muito legal escrever essa história com vocês.
Acho que vai ter mais, hein? Acho que vai ter mais histórias com vocês, embora eu acho que o texto eu não vou conseguir mostrar tanto, porque eu realmente aprendi que não dá muito certo. Mas eu quero muito continuar, eu quero muito fazer outra história de YouTube. Enquanto isso, eu fico pensando, né, gente, que nessa época em que as pessoas estão assim, escrevendo com IA, que não tem mais paciência de trabalhar no texto, eu fico pensando como é que a gente vai provar que a gente escreveu os nossos livros no futuro? Como é que as pessoas vão saber, né? Porque tem gente que fala, eu consigo identificar quando é IA. E é verdade, a gente consegue identificar se a gente for leitor assíduo, mas ao mesmo tempo é muito difícil de identificar realmente. Então eu fico pensando, será que no futuro a gente vai ter que mostrar tudo igual, né? Eu fiz aqui. Pra gente provar que nós somos os autores das nossas histórias? Fica aí o meu questionamento. E é isso, gente. Valeu, obrigada!